Plenário aprova novo regime especial de pagamento de precatórios. Assédio no ambiente de trabalho é debatido na Comissão de Assuntos Sociais. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projetos de interesse de estados com problemas de caixa. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública foi aprovada em plenário nesta terça-feira. Os senadores aprovaram também outra PEC que amplia o prazo de estados e municípios para o pagamento de precatórios. Os senadores aprovaram ainda duas medidas provisórias que estavam trancando a pauta. Os senadores aprovaram hoje o primeiro e o segundo turno da PEC dos precatórios. Isso só foi possível porque foi aprovado o calendário especial de votações. A PEC dos precatórios estende de 2020 para 2024 o prazo para que estados e municípios quitem dívidas judiciais. Para entrar em vigor, falta apenas a promulgação dessa emenda à Constituição. 30% dos depósitos judiciais que estão presos poderão ser 30% utilizados pelos estados e municípios para pagamento de precatórios, o que evidentemente libera recurso próprio de estados e municípios para aplicação dos seus gastos correntes. Então é um adjutório importante, produto de longa negociação dentro do Congresso e que objetiva equilíbrio de contas e regularização de situação de débitos entre estados, municípios e União. Também foi aprovado o segundo turno da PEC que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também duas medidas provisórias que estavam trancando a pauta do plenário. A MP 795 cria um regime especial de importação de bens e equipamentos para incentivar a participação de empresas estrangeiras na exploração e produção de petróleo no Brasil. Segundo o texto, essas empresas ficam isentas do pagamento de impostos de importação, como o IPI, o PIS/PASEP e a COFINS Importação. Os senadores da oposição apresentaram várias questões de ordem, argumentando que a MP é inconstitucional, fere a LDO e faz uma grande renúncia fiscal. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência. Não foi, não está, não colocaram na LOA. Essa medida provisória, o valor, o montante da renúncia fiscal e do perdão de dívidas, porque ela não só prevê renúncia fiscal daqui para frente, ela perdoa dívidas. O valor significa duas reformas da Previdência. Ela tão somente concede benefícios tributários que somam, segundo vários estudiosos, inclusive consultores da Câmara dos Deputados, aproximadamente R$1 trilhão. O líder do governo, senador Romero Jucá, apresentou um destaque para corrigir o prazo de duração desses benefícios fiscais, que pela LDO não pode ultrapassar 5 anos, mas que a Câmara ampliou até 2040. Como o destaque foi aprovado, a medida provisória volta para análise da Câmara dos Deputados e precisa ser votada até o dia 15 para não perder a validade. A medida provisória, no seu contexto, no seu conteúdo geral, ela amplia receitas. Eu refuto essa informação de que há um prejuízo de R$1 trilhão para os cofres públicos. Não é verdade. Os senadores aprovaram também a MP 796, que prevê a renovação da Lei do Audiovisual e do Recine. O plenário aprovou também o projeto que cria a Política Nacional dos Biocombustíveis, que vai contribuir para que o Brasil cumpra o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, com a redução na emissão de gases de efeito estufa. A matéria vai à sanção presidencial. Também foi aprovado o projeto que define um padrão nacional para o recolhimento do ISS, o Imposto sobre Serviços. A cobrança do ISS foi transferida do município de origem, onde está localizado o fornecedor do bem ou serviço, para o município de destino, onde está quem vai receber aquele bem ou serviço.
Outra matéria aprovada permite o acesso das mulheres a todos os cargos de oficiais da Marinha. O projeto segue para a sanção presidencial. O que pode ser feito para impedir que mulheres sejam assediadas no ambiente de trabalho? Este foi o tema debatido na Comissão de Assuntos Sociais nesta terça-feira. O assédio ocorre quando alguém é vítima de situações constrangedoras de modo repetitivo. As mulheres são os maiores alvos dessa prática criminosa, seja ela moral, sexual ou psicológica. Pesquisa de 2016 revelou que o problema é mundial. 86% das mulheres brasileiras sofreram assédio em espaços públicos. O mesmo ocorreu com 86% das tailandesas, 79% das indianas e 75% das inglesas. Todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar, na rua, no transporte público, no ambiente de trabalho, milhares de mulheres são assediadas do ponto de vista moral ou sexual com palavras, gestos ou das mais variadas formas. Assédio é crime, mas mesmo assim, a imensa maioria das ocorrências ficam impunes. E também nós temos a cada 15 segundos uma mulher que sofre algum tipo de violência no Brasil. Eu pergunto para vocês e faço essa reflexão. Onde a mulher sofre mais violência? Existem dois lugares. O primeiro lugar é dentro de casa. E o segundo lugar é o trabalho. Falar de assédio relacionado à população trans dói. A primeira e principal forma de assédio que a gente sofre é que a gente não tem acesso ao mercado. É tanto que tem tantas meninas aí se prostituindo porque não tem acesso ao mercado de trabalho. Mas quando a gente chega na questão da violência contra a mulher, quer o assédio sexual, quer o assédio moral, quer as violências psicológicas que são experimentadas no nosso dia a dia, as ferramentas ainda nos são muito tímidas. Especialistas e líderes convidadas trocaram experiências e debateram possíveis mudanças na legislação. Elas também incentivaram as mulheres vítimas de assédio a denunciar seus agressores. E o nosso objetivo aqui é mostrar que é preciso sim denunciar, é preciso sim provocar os órgãos públicos que existem, né? No caso, a Fiscalização do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, para combater isso e procurar a devida reparação para que esse mal seja extirpado dos ambientes de trabalho. Mesmo as pessoas mais importantes estão com muito medo hoje de assediar, porque dá confusão, dá perda de mandato, dá perda de emprego, dá perda de muita coisa, fora que pode ir para a cadeia. Então, o que nós temos que fazer agora? A gente tem que tentar ver que brechas nós temos na legislação. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou projetos de interesse direto de estados com problemas de caixa. A proposta relatada pelo senador Romero Jucá permite a securitização de dívidas da União, dos estados e dos municípios. Eles podem vender para a iniciativa privada o direito de receber créditos tributários ou não tributários. Dessa forma, a administração abre mão de uma receita futura, mas tem reforço imediato no caixa. Os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e do Rio, Luiz Fernando Pezão, marcaram presença na Comissão de Assuntos Econômicos. São estados endividados com interesse direto na proposta, que é polêmica. Nós estaremos com esse projeto resolvendo temporariamente a curto prazo problemas financeiros dos atuais governadores e jogando para o futuro uma bomba atômica. Nós vamos receber antecipadamente, vamos poder, claro, pagar até 50% desse valor em relação aos déficits previdenciários, mas nós sabemos, quem já foi gestor municipal e estadual sabe a importância de se contar todo mês com os parcelamentos mensais que vêm de créditos tributários e não tributários. Todos os créditos, em tese, podem ser objeto desse tipo de negociação. Isso vale dizer que é só para créditos que existem. Nós não estamos vendendo o futuro, nós estamos tentando receber o passado, o que é extremamente salutar. O projeto só foi aprovado depois que o relator concordou em fazer uma emenda. Ficou estabelecido que metade do valor
valor obtido com a venda dos direitos tem que ser destinado a investimentos. O projeto segue em regime de urgência para o plenário. Já o projeto relatado pelo senador Tasso Gereissati beneficia estados e municípios que tiveram que pegar empréstimos bancários para pagar o funcionalismo. O texto permite à União depositar diretamente na instituição financeira o direito que esses estados e municípios têm na exploração do petróleo. Royalties e participação especial devidos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o pagamento da folha de pessoal e dívidas previdenciárias, o que contribuirá para facilitar a composição de solução para situações de calamidade em que se encontram entes da federação. Esse projeto, relatado pelo senador Tasso Gereissati, poderá seguir para a sanção do presidente da República se não houver recurso de 9 senadores para levar a discussão ao plenário. O Conselho de Comunicação Social promoveu hoje um seminário sobre o fenômeno de notícias falsas na internet. Uma das preocupações é conter o uso das fake news nas eleições de 2018. Para o representante do Tribunal Superior Eleitoral, democracia exige informação de qualidade. Por isso, o TSE deve elaborar um manual de boas práticas políticas na internet, baseadas em experiências da França e Alemanha, por exemplo. As fake news promovem debates e consensos artificiais e, portanto, prestam um enorme desserviço à democracia. Então, a ideia, pelo menos do Tribunal Eleitoral, é trabalhar dentro dos lindes da liberdade de expressão, essa formulação teórica de que o Estado deve atuar para proteger o eleitor, não tutelando excessivamente a sua inteligência ou a sua capacidade de discernimento, mas prestando esclarecimentos que se fazem necessários à formação de um juízo isento. Uma pesquisa da Universidade de Oxford mostra que 1/3 dos brasileiros considera as notícias da internet livres de influência ideológica. Por isso, para o segundo vice-presidente do Senado, são necessárias medidas para evitar as fake news. Existe uma responsabilidade a ser compartilhada da empresa de mídia social e das pessoas que inventam a notícia. O tema toca na questão da liberdade de expressão e dos perfis falsos. O uso dessas estruturas por governos, instituições, agentes públicos, como forma de manipular a democracia e montar estruturas de poder devem ser, sim, combatidos a todo custo. Essa era histórica da democratização da informação, do poder de se expressar literalmente e potencialmente nas mãos de qualquer pessoa através da internet e das ferramentas de social media, tem que ser celebrada, protegida e intensificada. Nosso foco precisa estar na capacidade de checagem de fatos. O seminário é uma iniciativa do Conselho de Comunicação Social do Congresso. Ocorre durante toda esta terça-feira e pode ser acompanhado ao vivo pela página do Interleges na internet. Esperamos que o evento possa contribuir para o debate e para a elaboração, eventualmente, de projetos de leis ou de legislação pertinentes ao tema. Uma economia estável e produtiva exige um ambiente de negócios sem muitas amarras, transparente, com menos custo e, principalmente, com uma legislação acessível a todos. Tudo isso que a burocracia não permite. E é justamente a desburocratização do país o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar daqui a pouco. Olá! Está em funcionamento no Congresso a Comissão Mista de Desburocratização. Deputados e senadores ouvirem em audiência pública representantes dos cartórios, da indústria, da pequena empresa, do governo. Essa emissão de alvarás, licenças e demais permissões, esse processo se estende, chegando em alguns casos 180 dias. Hoje é impossível no Brasil ter mesmo um profissional da contabilidade que afirme com segurança as regras que vigem no país hoje. O Brasil precisa hoje desesperadamente, de modo hemorrágico, de uma coisa só: simplicidade. É isso. A burocracia que impacta a economia, sugestões para a modernização do país. Vem aí o documento único, daqui a pouco, no Em Discussão.
O programa Em Discussão começa logo depois do argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador João Capiberibe. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.